júri do Cabo Edivaldo, acusado de matar a enteada Rebeca, começa com debate acalorado. E aqui na tela, eu vou chamar agora Jonas Batista. Pois não. Já foi indefinida a questão de ordem. E a defesa? A defesa vai utilizar esta negatividade em grau de recurso, se for o caso. Então, tem outro caminho. Debate, a decisão do juiz foi pela continuidade dos trabalhos, ou seja, pela continuidade do julgamento. O perito que estava faltando chegou atrasado. E nesse exato momento, como você pode observar, houve um recesso para que o corpo de jurados pudesse beber água. Mas 2 testemunhas de defesa já foram ouvidas. O julgamento começou por volta das 9 horas da manhã e, por enquanto, não tem nenhuma previsão para a conclusão dos trabalhos. É com você, Samuca. Ok, é muito moído. Até o final do júri é muito demais. Jonas Batista. Ô, Jonas. Pois é. Ele está meio pronto. O julgamento começou pontualmente às 9 horas da manhã, quando o juiz abriu os trabalhos e seguiu toda aquela ritualística de um tribunal do júri. Como eu disse a vocês, nesse exato momento, eles estão voltando porque houve um pequeno recesso para que as pessoas tomassem água. A mãe de Rebeca, ela está aqui, ela está acompanhando tudo, mas ela está junto com a promotoria e também com o advogado que está atuando na acusação. Mas ela não quis conversar com a imprensa, ela disse que pretende somente se pronunciar no final do julgamento. Mas como vocês podem observar, agora o julgamento começando. Na verdade, 9 pessoas foram indicadas como testemunhas, tanto pela defesa como pela acusação, mas 3 faltaram. Depois, um perito que estava faltando chegou e já se incorporou às defesas. Na verdade, os 2 peritos que vão depor vão servir mais como esclarecimento. Como todo mundo lembra desse caso Rebeca, esse caso aconteceu em 2011. O corpo da estudante Rebeca Cristina foi encontrado por volta de 1h da tarde. Ele estava jogado próximo a uma trilha, um caminho na mata de Jacarapé. Na verdade, as suspeitas que se tem é que ela foi morta entre 8 e 10 da manhã e na sequência o corpo foi desovado e aí encontraram o corpo rápido. Ela estava apenas de calcinha e pelas características ela foi executada com um tiro de pistola calibre 38. E na época também se levantou a suspeita de que a pessoa que atirou em Rebeca era um exímio atirador, porque o tiro foi na nuca e provavelmente disparado a queima-roupa no momento em que ela poderia ter tentado correr para se livrar das pessoas que estavam maltratando com ele. Como eu disse a vocês, nesse exato momento, mais uma testemunha vai ser ouvida, mais uma testemunha, nesse caso, arrolada pela acusação. E o Ministério Público também deve falar, essa testemunha rolada pelo Ministério Público. Como eu disse a vocês, o julgamento começou às 9 horas da manhã, mas não tem hora para terminar. E essa testemunha arrolada pela acusação, agora vai ouvir uma das amigas de Rebeca. Por que o depoimento dessa menina é importante? Porque, segundo os autos, o inquérito, essa garota seria confidente de Rebeca Cristina e Rebeca teria feito a ela algumas revelações. Ela já prestou depoimento à polícia, já conversou com o Ministério Público e agora vai ser ouvida oficialmente aqui durante o julgamento. Samuca, nós vamos ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto a chamar, vamos acompanhar o julgamento e novidades eu volto a chamar. Ok, olha, minha gente, bota a Rebeca aqui. Eu vou falar uma coisa aqui de acordo com as investigações. O padrasto de Rebeca, ele nega, sempre negou. Ele estava de serviço num dia lá no presídio. Ele era policial que prestava serviço no presídio. No dia ele estava de serviço, mas ele pediu a folga, não é? Foram olhar e viram que ele pediu a folga para resolver um problema dele. Vamos lá relembrar o caso, né? Tá vendo hoje o julgamento, presta atenção. O júri popular, depois de 8 anos, né? 8 anos do crime, né? Pois é, tá o padrasto dela, o padrasto de Rebeca, foi acusado do crime e está respondendo por isso. Bora lá, para você entender, presta atenção. A mãe de Rebeca, quando conheceu o Cabo Edivaldo era evangélico, inclusive cantava no coral da igreja Assembleia de Deus. E ele, quando conheceu, ele demonstrou que estava apaixonado e queria muito casar e viver com Dona Cristina, Dona Teresa Cristina. Tudo bem, vamos lá. Casaram, foram morar juntos e tudo bem. E Dona Teresa conseguiu confiar nele, ter nele como o seu marido, como o pai das crianças. Não era o pai biológico, mas era o pai que estava lá presente.
E foi criado um clima de grande respeito entre ele, Dona Cristina, e os filhos de Dona Cristina. Pois bem, com o tempo, passado o tempo, segundo a investigação, né? Quando Raquel ia para, a Rebeca ia para a escola, de manhã sumiu, desapareceu, aí depois foi encontrada morta lá em Jacarapé. E aí começou as investigações. Quem matou Rebeca? Quando suspeitaram do cabo Edivaldo, ele sempre negando, ele disse, não, no dia que ela morreu, que ela saiu de casa, eu estava trabalhando no presídio, eu estava prestando serviço. Foram lá e olharam e viram que ele tinha pedido para sair, porque tinha um problema para resolver. Aí todo mundo ficou com a orelha em pé. Veio uma perita de São Paulo, pegaram a botina, a bota do cabo Edivaldo e fizeram a comparação das marcas das botas no corpo de Rebeca. Era a botina do cabo Edivaldo. E ele negando. Tem uma menina, viu que o Jonas falou, que tem uma menina que era amiga de Rebeca e que era confidente de Rebeca. Rebeca contou para essa menina. Rebeca tinha visto uma mensagem no celular do padrasto dela, mandando uma mensagem para um outro cara. Uma mensagem de sentimento, de amor. E aí o cabo Edivaldo, segundo a investigação, com medo que Rebeca dissesse a mãe dela, aí começou, a partir daí, a trama para tirar a vida de Rebeca, para que a mãe de Rebeca não descobrisse que o marido estava tendo um caso com outro homem. E daí começaram as investigações e foram chegando. E para surpresa de Dona Rebeca, quando concluíram o inquérito, Dona Tereza Cristina, teve uma grande decepção, porque o homem que ela amava, que ela resolveu se entregar para ele e viver uma vida em família com ele, aí descobre e vem a decepção. Uma dor, duas dores. Primeira dor, a grande dor de perder a filha. A segunda dor, também grande, em saber que o homem que ela tanto amava e confiava, foi ele quem matou a filha dela, que vivia com ele, que tinha ele como pai. E a outra terceira dor para ela, saber que ela estava sendo traída por ele tendo praticamente, provavelmente, segundo a investigação, um caso com outro homem. Isso eu estou falando de acordo com as investigações, não estou inventando nada. Então, hoje é o júri popular, se espera que tenha justiça, tem a matéria aqui. A menina que é amiga de Rebeca já foi ouvida e contou tudo. Agora, o júri popular do cabo Edivaldo começou de forma acalorada, começou moído. E que o advogado de defesa queria a presença do delegado que esteve à frente das investigações. Olha, Dona Tereza Cristina, mãe de Rebeca e ex-mulher do cabo, está presente, ela está lá, mas até o momento não falou com a imprensa. Ela está lá na dela. Eu vou aqui ao Jonas Batista, porque ele tem a matéria aqui também de lá. Vamos lá, Jonas. O caso Rebeca se tornou o ícone da crônica policial na Paraíba pela forma brutal como aconteceu e também pelo tempo que o processo vem tramitando na justiça. 8 anos depois da estudante ter sido assassinada, o acusado pelo crime vai a júri popular. O cabo Edivaldo Soares da Silva era padrasto da menina e na época do crime foi apontado como suspeito, mas a polícia não conseguiu reunir provas contra ele. Somente depois de uma investigação minuciosa, a polícia conseguiu reunir provas técnicas para apresentar o cabo Edivaldo como acusado pelo crime, o que resultou na prisão preventiva dele. O julgamento era esperado há bastante tempo pelos parentes e os estudantes de direito lotaram o salão do Tribunal do Júri. A mãe de Rebeca assistiu ao início do julgamento ao lado do Ministério Público e não quis falar com a imprensa. O julgamento começou pontualmente às 9 horas da manhã, mas sem ter hora para terminar. E seguiu a ritualística de um julgamento como esse. Primeiro, o juiz fez a convocação à formação do corpo de jurados. Na sequência, a leitura do inquérito da sentença para que todos soubessem e se inteirassem do que está acontecendo. O cabo Edivaldo é acusado por homicídio e também por estupro. Mas, seguindo a ritualística do tribunal, a acusação vai fazer o seu pronunciamento, depois a defesa vai ter a réplica e a tréplica. E no final, o corpo de jurados se retira, se reúne para preencher os questionários e voltar para anunciar o veredicto.
O julgamento foi presidido pelo juiz Marcos William, que instalou a sessão e determinou a chamada das pessoas convocadas para o corpo de jurados e também das testemunhas. 9 pessoas foram indicadas para serem testemunhas, 5 da acusação e 4 da defesa. 2 da acusação faltaram e 1 da defesa. O advogado do cabo Edivaldo pediu que o juiz fizesse a convocação deles, já que se tratavam do delegado e de um perito que atuou na investigação. A instrução do processo necessita do delegado para ele esclarecer, inclusive, atos ilegais de investigação. E eu não posso deixar de ter esse homem ouvido aqui. Qual é a questão de ordem, doutor? A questão de ordem é a necessidade do delegado, é a necessidade do perito. Já foi indeferida a questão de ordem. E a defesa? A defesa vai utilizar esta negatividade em grau de recurso, se for o caso. Então, não tem outro caminho, não. Os 7 jurados foram escolhidos por sorteio. 4 homens e 3 mulheres vão decidir o futuro do cabo Edivaldo. As testemunhas de defesa e de acusação foram convocadas e o perito que estava faltando chegou atrasado. Nós não temos tese. A tese é a inocência de Edivaldo. Eu pergunto o seguinte, qual é a prova contra Edivaldo? O processo ele tem que falar hoje. A prova indiciária, que foi coletada na instância policial, a nosso sentir suficiente para levar o réu a um decreto condenatório. São provas técnicas? Prova técnica, uma prova preponderante, que nós iremos argumentar, também foi bastante dissecada ao longo da instrução, e provas testemunhais também dos indícios, né, da suspeita da participação efetiva do acusado no crime. Olha, para você entender, um caso como esse, tem que ser um advogado muito tampa, muito arrochado para argumentar, para fazer a defesa e para convencer os jurados de que o cabo Edivaldo realmente é inocente, não é? A gente sabe que você ser advogado não é apenas concluir o curso de Direito e dizer eu concluí o curso de Direito, sou advogado, estou pronto para fazer uma defesa, não. Tem certos casos que o advogado ele tem que ser, como diz, tampa de cruz. Ele tem que ser arrochado, ele tem que ter um grande conhecimento, ele tem que ter um joguete tem que estar muito preparado, porque um júri como esse é um júri que chama a atenção de toda a Paraíba e do Brasil, certo? É o padrasto de uma menina que está sendo acusado de ter matado a enteada e que ele nega, entendeu? E que do outro lado tem as provas técnicas e um advogado para pegar um caso desse não pode ser qualquer advogado. É um cara bem preparado. Os advogados que estão me assistindo sabem o que é que eu estou falando e todos eles entendem e concordam comigo, não é? É um cara que tem que ter um jogo de cintura muito grande, ele tem que ter uma oratória muito boa de convencimento e tem que entender muito profundamente de processo criminal. Porque vai ser um júri quente, vai ser pesado. Viu que o advogado já entrou quente, já questionando para quê? Para anular o júri, porque na hora que se ele conseguisse anular, isso é o trabalho de advogado. O advogado, ele faz de tudo, em defesa do cliente dele, claro, até para anular o júri. Então, se ele conseguisse anular o júri hoje, anular, que eu digo não, como é que se diz? Adiar, não era nem anular, porque não... Adiar, vamos adiar. Se ele conseguisse, era uma vitória para ele, porque daqui 1 mês, 2, 3, sei lá, 6 meses, aí marcava de novo. Aí o advogado tem mais tempo para se preparar, para bater na defesa. É assim que funciona, minha gente. Então, o advogado está fazendo o papel dele para defender o cliente dele. Por outro lado, tem um promotor de justiça, que é o promotor de acusação, que vai apresentar as provas técnicas. A gente vai acompanhar. Daqui a pouco eu chamo o Jonas de lá para saber como é que está o andamento desse júri, tá bom?